E aí, tudo certo? Sabe aquela confusão clássica do inglês sobre quando usar at, on ou in? Pois é, essas palavrinhas tão pequenas às vezes dão uma dor de cabeça danada. Mas olha, isso acaba hoje. A gente vai desvendar de uma vez por todas o segredo por trás delas. Nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai pegar a lógica por trás de at, on e in. Depois, vamos dar uma olhada naquelas exceções que sempre tentam nos pegar de surpresa. E claro, no final, vamos botar a mão na massa para fixar tudo. Bora lá? Tudo começa com uma pergunta super simples. Uma daquelas do dia a dia, mas que, em inglês, esconde uma pequena armadilha. Imagina a cena. Alguém chega e pergunta: quando a festa começa? A resposta certa vai depender de uma única palavrinha. E acredite, escolher a errada pode soar bem estranho. É super comum a gente ouvir por aí in 8 p.m. ou on 8 p.m., mas o correto mesmo é at 8 p.m. Mas por quê? Calma, não é aleatório. Existe uma lógica muito fácil de entender que a gente vai desvendar agora, começando pela palavra que indica o tempo com a precisão de um laser, o at. Vamos começar então pelo at, para ficar fácil. Pense no at como se fosse um alfinete que a gente coloca num mapa. Só que, nesse caso, é o mapa do tempo. Ele aponta para um momento exato, super preciso. A regrinha é clara. Sempre que a gente estiver falando de horários específicos no relógio, de momentos bem pontuais do dia, a escolha certa é sempre at. Não tem erro. Então, isso vale para horas cravadas, como at 7 o'clock, e também para momentos do dia que funcionam como um ponto no tempo, tipo at night, à noite, ou at midnight, à meia-noite. Olha só esse exemplo prático. The meeting starts at 9 a.m. 9 da manhã é um ponto exato no tempo. Não tem como ser mais específico que isso. Por isso a gente usa at. Simples, né? Ok, saímos da precisão do relógio e agora vamos para algo um pouquinho maior. Se o at é um ponto no tempo, pensa no on como um dia inteirinho marcado no calendário, sabe? Um quadrado completo. A regra aqui é pensar em blocos de 24 horas. Se o que a gente está falando acontece em um dia da semana específico ou numa data comemorativa, a palavra certa é on. É por isso que a gente fala on Monday, na segunda-feira, on Christmas Day, no dia de Natal, e on my birthday, no meu aniversário. Todos eles se referem a um dia específico no calendário. Veja só esse exemplo. We have English class on Tuesday. A aula acontece dentro daquele bloco de 24 horas que é a terça-feira. Faz todo sentido usar on, certo? E agora chegamos na preposição mais, digamos, espaçosa de todas. Se at é um pontinho e on é um dia, o in é como se fosse uma caixa bem grande que guarda vários dias, semanas ou até meses lá dentro. E a regra é exatamente essa. Se o período de tempo é uma caixa grande, mais geral, menos específica, tipo um mês, um ano ou uma estação do ano, a gente usa in para dizer que algo acontece dentro daquele período. Isso vale para meses, como in January, para anos, como in 2024, e para estações, tipo in summer. Ah, e aqui tem uma dica de ouro, hein? A gente fala in the morning, in the afternoon, mas para noite a exceção é at night. Fica de olho nisso. Um exemplo perfeito para isso é I travel in summer. A viagem acontece em algum momento dentro do verão, não num dia ou hora específica. Isso ilustra super bem o uso do in. Certo, agora que a gente já pegou as regras principais, vamos dar uma olhada nas famosas pegadinhas. Porque, claro, como quase toda regra, sempre tem aquelas exceções que adoram nos confundir. Muita atenção aqui. Com palavras como next, last, this ou every, a gente simplesmente não usa preposição. É só dizer see you next week e não see you on next week. O mesmo vale para today, tomorrow e yesterday. Zero preposição com eles. Esse é um erro clássico, usar in para dias da semana. Mas agora a gente já sabe o porquê, né? Dias são blocos únicos no calendário, então o correto é sempre on. I have class on Monday. Outro escorregão bem comum é com noon, que significa meio-dia. Noon é um horário preciso, um ponto exato no relógio. Então, se é preciso, a gente usa at. We eat lunch at noon. E aqui está a nossa colinha final com tudo junto. Pensa nisso como um funil do tempo. A gente começa com o mais geral, o mais amplo, que é o in, a nossa caixa, depois a gente afunila para o específico, o on, o dia, e chega no ponto exato, o at, a hora. Salva isso aí que ajuda muito. Certo, a teoria a gente já viu, mas agora vem a parte mais importante de todas.
praticar. Vamos ver se as regras ficaram bem claras. Dá uma olhada nessas 5 frases aqui. Qual preposição completa cada uma delas? Pensa com calma, se precisar dá uma pausa e anota aí as suas respostas. Vamos lá. E aí, vamos conferir? Número 1. In July, porque julho é um mês. 2. At 7 o'clock, horário exato no relógio. 3. On Sundays, um dia da semana. 4. In the evening, uma parte do dia, um período. E 5. In summer, uma estação do ano. Mandou bem demais. E para esse conhecimento grudar de vez na cabeça, o desafio final é esse. Agora é criar as suas próprias frases. Pensa na sua rotina, nos seus planos, nos aniversários. Como é que a precisão do at, a especificidade do on e a abrangência do in podem ajudar a descrever o seu tempo?